Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do VGHF11, Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário. A gestão divulgou agora no finalzinho de março. Eu vou passar para vocês aqui os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações que ocorreram durante esse último mês. Tem uma parte aí bem relevante que é em relação ao CRI VGI e também ao CRI Celina, que houve aí uma remarcação, mais uma vez, de forma negativa. DRE é para a gente ver os números apresentados e o portfólio como se encontra hoje. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esqueça o like. Se possível, também compartilha com algum amigo que eu agradeço de coração. Dito os avisos e pedidos, vamos lá. Comentário do gestor. Fundoem encerrou o mês com 97,7% do seu patrimônio líquido alocado. Tem 148 diferentes ativos. Tem uma pequena alavancagem, pessoal, aqui que eles colocam, compromissada reversa, 20 milhões de reais, a um custo de CDI mais 0,80. Não é um valor tão alto aqui de alavancagem que eles têm. Patrimônio líquido 1 bi 349 milhões de reais. O fundo vem distribuindo em torno de 9 centavos por cota já há um bom tempinho. Aqui a gente vê que teve uma remarcação no valor patrimonial por cota negativa nesse último mês, impactado aí pela marcação a mercado da carteira de CRIs indexadas ao IPCA, decorrentes da abertura das taxas das NTNBs, mas como a gente está vendo uma melhora na curva de juros, acredito que esse valor patrimonial por cota pode voltar a subir um pouquinho aí logo mais. A variação positiva do índice fixo que eles destacam aqui de 3,34% é boa para o VGHF porque ele tem hoje basicamente metade do patrimônio alocado aí em fundo imobiliário. Então, se a gente tem a média do mercado, que é o IFIX, subindo bem, a chance da carteira do fundo também performar bem é grande. E, consequentemente, lá na frente a gente pode ver um ganho de capital, coisa que nesse último mês não fizeram e eu achei que eles iriam fazer. Movimentações, aqui sim eu acho bem importante ler por completo para vocês. Durante o mês o fundo adquiriu um total de 27 milhões e meio, distribuído em três operações, sendo duas já existentes. O novo ativo adquirido no portfólio foi o CRI Matarazzo, ao cupom CDI mais 4,95. Ao mesmo tempo, o fundo vendeu sua posição no CRI VGR Mezanino, no valor total de 46 milhões de reais e com lucro, visto que o mesmo foi adquirido com deságio. Vocês devem lembrar que no início do ano teve aquela polêmica ali em relação a esse CRI, porque foi dado carência total ali da amortização e dos juros e todo mundo ficou preocupado porque o VGHF tinha essa posição. Na verdade, o fundo acabou se antecipando ali antes da Assembleia Geral, que deu ali carências, e acabou ainda vendendo com lucro, já que ele comprou esse CRI com deságio. Com essas movimentações, a marcação a mercado negativa dos CRIs, que foi aí que eu mostrei para vocês por conta da curva de juros, e positiva da cota de FIIs, ao final de fevereiro, a carteira renda passou a representar 55,8 versus 57 no mês anterior, e a carteira valor de 44 para 44 esse mês versus 42 do mês anterior. Então a carteira de CRI caiu por conta da marcação a mercado, a carteira de fundo imobiliário subiu, especialmente por conta aí da parte de alta mesmo que a gente viu nos FIIs, já que esse mês não compraram nenhum fundo imobiliário. Casos de inadimplência, aqui tem a questão do CRI Celina e o CRI Guaicurus, que eles executaram garantia há pouco tempo atrás. O CRI Celina, pessoal, notícia bem ruim. O CRI Celina continua inadimplente desde o mês de junho e no mês de fevereiro tiveram suas posições marcadas a zero na carteira do fundo. Vou mostrar já já para vocês aí dentro do portfólio, vocês vão perceber. Hoje, o CRI Celina é zero dentro do patrimônio dele. Então, pior que tá, não fica. É daqui para melhor, se é que vai ter melhor nessa história, né? Esse Cristialina já vem há bastante tempo esse rolo. Eles vinham comentando ali que vinham fazendo negociações, mas na prática a gente está vendo quase que todo mês eles vinham fazendo a remarcação e agora marcou esse negócio a zero. O CRI que inicialmente tinha ali mais ou menos uns 2,5% do patrimônio. Hoje se perdeu aí completamente com essa inadimplência. A parte ali do CRI Guaicurus, a venda final dos terrenos referente a esse CRI ainda está condicionada a diligências ambientais. Então, até o momento, nenhuma venda. Eles esperam conseguir ali recuperar o CRI, o dinheiro que eles tinham investido nesse CRI. Conseguiram executar a garantia nesse, mas no CRI Celina, infelizmente, não conseguiram nenhuma solução. Base cotista do fundo permanece aí muito sólida, quase 400 mil investidores. Carteira de ativos, nós temos aqui o Crielbo, que é a maior posição em CRI, 4,83%, olhando aqui o PL, só que ele tem mais de um Crielbo. Aqui vocês podem ver o primeiro, tem o segundo aqui para baixo com 1,45% do patrimônio dele, segmento residencial.
Aqui mais para baixo a gente tem mais um outro CRI com 0,64 e aqui mais para baixo tem mais um outro CRI com 0,36. Então, mais ou menos aí, uns 7% do patrimônio dele hoje se encontra no CRI Elbo. Tem aqui alguns outros CRIs repetidos, como é o caso do Rede Duque, mas a representação é menor dentro da carteira. Tecnista também, ele tem aqui 1,41 nesse CRI CDI mais 3,75, tem mais dois aqui da Tecnisa CDI mais 4 e IPCA mais 7, mas as representações não são tão grandes. E Matarazzo, que aparece aqui na lista, Shopping, IPCA mais 9,45, que eles adquiriram recentemente, se não me engano esse aqui adquiriram recentemente, e teve também o outro CRI Matarazzo que eles citaram ali, que compraram nesse último mês. Não é esse CRI, deixa eu voltar aqui só mais uma vez no comentário para confirmar, mas me parece que não é esse CRI aqui Matarazzo que eles adquiriram. Matarazzo 34, 340E. E quando a gente olha aqui, a informação não é esse CRI aqui. Então aqui é um outro CRI, tem um outro agora que eles têm dentro do portfólio, é esse aqui. Matarazzo, também Shopping, CDI mais 4,75. Eles falaram novo devedor, mas me parece que é o mesmo, né? DRE rapidinho aqui para a gente ver os números. Antes, só mostrando aqui a carteira de FDIC. Ele tem 1,11%. Fundo imobiliário maior é um ativo que não é negociado. Aquisições de unidades FII, segmento residencial, 64 milhões de reais, quase 5% do patrimônio dele. E o VGRI que aparece aí na lista com 3,11. Aí nós temos um FII planta retrofit, que não é negociado, né? Desenvolvimento, 3% do patrimônio, não paga dividendos. Tem mais outros ativos aqui também que não pagam dividendos, alguns deles da parte de desenvolvimento. RSPD, desenvolvimento, 19 milhões alocado, 1,38. Tem alguns ativos aí dentro da carteira que infelizmente ainda não traz renda. A expectativa da gestão é que esses FIIs aí possam trazer retorno no médio prazo para o investidor, um retorno alto, enquanto isso acaba impactando no resultado, porque se você junta aí todos eles que não pagam nada, a representação é até um pouquinho grande dentro da carteira dele, mas ali o que se perdeu do CRI Celina, o CRI Guaicurus, que não tem renda nenhuma ainda. Então esses ativos acabam impactando um pouco mais aí a renda do fundo, se não fosse isso, quem sabe a gente tinha 1 milhãozinho a mais ali de receita todo mês. Tem aqui outros ativos dentro da carteira, mas as representações não são tão grandes. Eles montaram posição em alguns fundos de tijolos, até um pouco mais conhecidos, nessa queda de mercado, mas agora já pararam um pouco mais aí essas movimentações. Ações a gente tem Alço, Multiplan, Igit, Sky, Cine, mas é só 1,14% do patrimônio. A maior é Alço, com 0,5%, Alço e Multiplan. E as SPEs aqui, que tem 5,43% da carteira dele. E aqui a gente pode ver a SPE Guaicurus, que eles comentaram ali, que está na expectativa de conseguir vender logo mais. Tabela sensibilidade, pessoal, está aqui um destaque em relação ao VGHF. Essa tabela que eles levam em consideração a cota patrimonial hoje, né? O cotista está comprando abaixo do VP, qual é o carrego que ele vai ter nesse negócio. Como o VGHF tem hoje aí mais ou menos 5, 10% de deságio em relação ao seu valor patrimonial, você tem aí de IPCA mais 12 a IPCA mais 13. É um carrego bastante alto, ou se você olha aqui CDI mais 3 a CDI mais 4, que o investidor tende a ter aí de retorno, sendo que a carteira dele hoje é IPCA mais 11,5 na marcação a mercado, 53% da carteira. A taxa de aquisição foi IPCA mais 9 e CDI mais 3,95 hoje na marcação a mercado, CDI mais 3,61. Aqui é que tem um pouco de ganho se a gestão resolver fazer ganho de capital. Perceba que é quase metade, metade aí, IPCA e CDI. É uma parte que eu gosto bastante do VGHF nisso aqui, deles terem diversificado por indexador, o que ajuda, já que a gente tem uma expectativa de Selic mais alta. Receitas, 17 milhões e 600 nesse último mês, mas a receita, pessoal, não aumentou pelo recorrente aí do fundo, e sim não recorrente. Olha negociações como é que foi esse mês. 1.591.000 reais que eles tiveram de resultado. Por quê? O fundo conseguiu aí vender o CRI VGRI, como eu mostrei para vocês, que eles compraram com deságio, eles venderam ali com um lucro, e isso gerou aqui, como a gente pode ver, 1.591. Só foi essa movimentação que eles fizeram de venda esse mês aí em CRI. Gerou esse valor, o fundo imobiliário não teve nada, resultado aqui de 15 milhões e 800, despesas, esse mês ficou em 1 milhão e 700 versus 1 milhão e 600 do mês anterior, versus 1 milhão e 300 também do mês anterior, então vem crescendo aqui um pouco essas despesas nesse início de ano, mas o resultado teve aqui mais um mês de reserva. Primeiro mês ali, mês de dezembro, eles fizeram uma reserva de 1 milhão de reais, 15,7 de lucro, distribuiu 14,8.
Mês de janeiro, 14,8 gerou, distribuiu 14,8. Mês de fevereiro, 15 milhões e 800, distribuiu 14 milhões e 800. Então, nos últimos 3 meses, o fundo fazendo aí 2 milhões de reserva. E a gente pode até ver aqui 3 centavos por cota. Então, esse valor aqui vem crescendo ao longo dos últimos meses aí, que eles vêm acumulando. Quem sabe a gente pode sonhar lá na frente com o VGHF pagando 10, com aumento de inflação e aumento da taxa de juros, mais giro de portfólio, se eles conseguirem fazer aí, já que o mercado vem melhorando. Então, essa parte ali da reserva é bem importante, porque se não tiver taxa de performance para comer esse valor, uma hora isso vai acabar sendo distribuído para os seus investidores. Alocação por estratégia, nós temos aqui crédito com 47%, fundo imobiliário, aparece fundo imobiliário e ações líquidos 39% e líquidos 13%, que são aqueles ativos que eu mostrei para vocês no início ali que não são negociados na bolsa. Carteira aqui por segmento ele tem 46% em CRI, fundo imobiliário 45%. Então o fundo está bem dividido aqui entre CRI e fundo imobiliário. Isso aqui eu já não vejo nem tanta vantagem, porque eles poderiam ir um pouco talvez aí para ações, FDICs, SPE, aumentar um pouco mais a posição em outros segmentos aí, mas estão bem focados aqui na parte agora de fundos imobiliários nesse curto prazo. E o que tem em CRI é metade PCA, metade CDI com as taxas que eu mostrei para vocês. Movimentações aqui para a gente fechar o conteúdo que eles fizeram nesse último mês. O fundo vendeu o CRI VGR, que foi o que eu mostrei, CDI mais 4, eles venderam a CDI mais 3, estratégia renda, foi o que gerou o ganho de capital, só foi essa venda também, e aí compraram um CRI IPCA, estratégia renda, Matarazzo, CDI, que também na estratégia renda 10 milhões de reais, e mais um outro CRI aqui em IPCA com 530 mil reais. Então, os principais ficou nesses dois mesmo aí, um IPCA, um CDI, 16 milhões e meio e 10 milhões e meio. Movimentação desse mês de fevereiro foi pouquíssima comparada à média dele, que geralmente ele sempre faz ali, giro de portfólio na parte de fundo imobiliário. Esse mês não quiseram, embora eu achei que deveria, já que teve bastante alta que a gente viu ali, olhando o índice fixo, subiu quase 4% nesse último mês. Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos do relatório do VGHF. Movimentação ou notícia negativa em relação ao CRI Celina, né, que zerou ali. Essa parte eu acabei me passando, né? Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês como é que ficou aqui dentro da carteira dele o CRI Celina. São 4 CRIs que eles têm dentro da carteira aqui que estão zerados hoje. Deixa eu pegar aqui a lista. Aqui, vocês podem ver, tem 4 CRI Celina, hotel zero. Exatamente zero mesmo. Então esse ativo não tem como impactar mais. Tem o CRI Búzios que eu vou deixar, vou ficar devendo a vocês o porquê que esse CRI está zerado também. A taxa de IPCA mais 9,5, CRI Búzios, segmento hotel. Não sei se é também ligado ao CRI Celina, só que está com um nome diferente aqui, mas vocês podem ver esses 5 CRIs não tem nada de representação dentro do portfólio devido aí à marcação que eles fizeram. Essa notícia é um pouco ruim, mas pior que tá, não fica para a Celina, né? Impacto maior não tem como ter aí dentro da carteira do fundo. Vamos torcer que eles consigam executar alguma garantia ou de alguma forma conseguir recuperar esse dinheiro investido na Celina, que era mais ou menos ali uns 2% dentro do patrimônio dele. E movimentações que a gente espera que a gestão consiga girar um pouco mais o portfólio aí, já que o mercado vem melhorando. Eu acho bastante provável, já que eles compraram muitos fundos de tijolos e já deve estar aí com algum lucro. E fechando aqui o conteúdo, fazendo um convite para você que tem interesse em deixar aí o App Grana resolver a sua parte de declaração de imposto de renda. A gente já teve aí a Receita Federal disponibilizando o programa para fazer a declaração e o App Grana ele já tem ele tem a possibilidade de te entregar o arquivo já pronto para você simplesmente enviar para dentro do programa da Receita Federal. Vocês podem ver aqui no print que eu tirei da minha tela, chegou a hora de acessar a sua declaração pré-preenchida, a declaração automática. Já vem ali com todas as informações do meu portfólio, dividendos recebidos, movimentações que eu fiz, como é que foi o último dia útil do ano na minha carteira. Todas essas informações já vem pronta ali no arquivo para você simplesmente colar dentro do programa da Receita Federal. E tem aqui no canal já disponível um vídeo do passo a passo para você conseguir fazer todo esse processo aí, enviar a sua declaração com tranquilidade. Você resolve a parte de renda variável em menos de 5 minutos mesmo. Não é propaganda. Vocês forem assistir o vídeo vão perceber que é rapidinho para poder fazer esse processo e resolver todos os dados ali de renda variável. Isso é bem importante. Para você conseguir ter acesso, o link está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado.
planos Grana IR e Mais Grana. O Grana IR vai te dar o passo a passo e o Mais Grana vai te entregar já esse arquivo. Esse é o que eu recomendo, é o que eu utilizo também por essa facilidade. Não é um valor, pessoal, de outro mundo. Você paga ainda em 6 vezes sem juros. O plano Mais Grana, se você utilizar esse cupom investidor, que é o que está na tela para vocês aí, não esquece essa parte, isso é muito importante. Além de ajudar o canal, você vai ter aí quase R$ 100 de desconto, de 359 por 269 e você ainda paga em 6 vezes sem juros para ter aí essa tranquilidade na parte de declaração, mais IR mensal. DAF é algo que o investidor de fundo imobiliário precisa ficar atento, porque se girar portfólio com ganho de capital, precisa pagar DAF. E o Grana já vai te entregar o DAF ali já pronto para você simplesmente pagar via Pix o cartão de crédito. Então é para dar de fato uma tranquilidade para o investidor na parte aí de tributação. Link na descrição, volto a repetir no comentário fixado e não esquece do cupom investidor para ter um desconto aí de quase R$ 100 utilizando o plano Mais Grana. Esse cupom, a equipe Grana já me mandou mensagem informando que é por tempo limitado. Então, se vocês tiverem interesse, aconselho a aproveitar aí com uma certa rapidez, porque pode ser que esse cupom não dure por tanto tempo. É isso, pessoal, que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.